Muito bem. Mais uma live aqui no Toca. E aí, Vivi, dentro da Toca mais uma vez? Vamos tentar agora trazer para fora da toca, né? Vamos sair para fora da Toca. E hoje, nessa segunda live, que não é live, porque a gente está gravando, mas aparece aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite no ao vivo, mas como uma ideia de estreia semanal. Então, toda semana vídeo novo. E aí, se você não está inscrito aqui, se inscreva, deixa sua curtida, deixa comentários, porque para a gente é importante. E o tema dessa live qual que é? Como meu passado pode determinar o meu futuro. Puxa vida, quantas vezes a gente fica, ou as pessoas até nos dizem, nossa, o passado tem que ficar no passado, você tem que olhar para frente. Sim, tem até algumas frases que dizem assim, por que que o para... Isso, inclusive, eu já falei. Por que que o para-brisa do carro é maior do que o retrovisor? Você tem que olhar mais para frente do que para trás. Tudo bem, tá tudo bem. Mas a verdade é que o passado ele determina muitas coisas em relação ao seu presente e ao seu futuro. E é sobre isso que a gente vai traduzir nessa live, nessa aula de hoje. Certo, Vivi? Certo, né? Mais uma vez com o Toca, traduzindo o que acontece. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o tipo de determinação que o nosso passado pode trazer, os fatores determinantes para você ter um bom presente e um bom futuro, né? Na psicanálise, eu acho que a abordagem psicanalítica de maior intensidade, no meu ponto de vista, realmente da abordagem psicanalista do psicanalista é rever o passado para poder revisitar o passado para poder mudar, modificar, remodelar as estruturas do nosso presente, do nosso futuro. Porque uma da primeira regra da psicanálise que eu acho fantástica é o determinismo psíquico, né? Essa é a primeira teoria. A base da psicanálise é montada em cima do determinismo psíquico, que ele diz que você atrai para sua vida tudo aquilo que você não resolver. Então, tudo aquilo que você passou ao longo de todos os anos, desde que você nasceu, e de alguma forma você não conseguiu aprender com aquela lição, tirar proveito, perdoar, né, e andar em função de colher as experiências devidas, você fica preso naquele cenário, determinando inclusive o seu momento presente e o seu momento futuro com relação àquilo que você vivenciou. Então, o determinismo psíquico é a regra principal de qualquer psicanalista, qualquer pessoa que atua com a psicanálise, a primeira coisa que a gente olha é o que está repetindo, né? O que está acontecendo na vida dessa pessoa, que são momentos de repetição? O que ela atraiu para a vida dela? Às vezes, assim, meu pai bebia muito, eu acabo casando com uma pessoa que bebe demais. Eu transponho para a minha realidade algo que, inclusive, me causou muita dor. Eu copio o movimento. Minha mãe era muito hostil, agressiva, bruta comigo, de bater, de ser violenta. Eu reproduzo ser uma mãe violenta, bruta. E isso causa muito sofrimento, porque muitas vezes não é uma coisa consciente, a pessoa ainda não parou para pensar a respeito e, por consequência, ela traz isso para a vida dela. Interessante isso que você colocou, Vivi, porque quando a gente fala tem que olhar para frente, não tem que olhar para trás, porque você tem que viver, né, olhando para frente, tem que esquecer as coisas que já passou, só que você só consegue esquecer, ou pelo menos ser leve em relação às suas referências do passado, se elas forem bem resolvidas, né? Então eu acho que aí que tá o X, aí que tá o pulo do gato, né? É como. Então, na verdade, eu penso que as pessoas têm uma dificuldade de separar o que é revisitar com o que é reviver. Outro ponto interessante. Porque revisitar, eu acho que é um ponto importante de revisão, de reentendimento, trazer para a superfície, Bravíssimo. É né? trazer para a superfície. Eu Agora, vou o lá, reviver, revisito, colho as informações necessárias, mas eu volto a viver o momento que eu tô agora. pronto. Não é ficar lá no passado preso, revivendo, remoendo e até sofrendo por algo que já passou, né? Bravíssimo. O que causa sofrimento para muitas pessoas é que elas, quando revisitam o passado, elas não só revisitam, como elas revivem. E elas criam uma Interessante. latência na dor, porque, por exemplo, né, existem inclusive exercícios na psicanálise, a cura da criança interior,
É um exercício que a gente faz com o paciente, aonde, inclusive, a gente pode fazer. Eu vou deixar disponível a cura da criança interior. Eu vou deixar para o Toca disponível para as pessoas poderem fazer. E é um exercício de hipnose regressiva, onde a gente vai e revisita a sua infância e revive as emoções da sua criança. E naquele momento a gente não só revisita, como revive, mas pela necessidade de um processo catártico. Então existe um propósito fundamentado nessa catarse, que é ir até lá, vivenciar aquilo, colher as informações e sair daquilo para a fase adulta. Voltar para a fase adulta. Tanto que a maior parte dos exercícios que revisita na PNL, que você revisita o passado, e que te põe em estado, que nós chamamos na PNL, né, na programação neurolinguística, que te põe para viver aquilo como sendo parte integrante, ou seja, uma transferência para aquele momento catártico, depois você precisa viver uma ressignificação, que é quem sou eu agora e o que difere o meu eu de agora daquilo lá que eu passei, que eu vivi. Tá claro. Então, a grande verdade é o entendimento do que rolou e do fato de quem é você. Porque quando a gente fala de passado, tem muito a ver com o entendimento do que já aconteceu e de como eu sou dentro da minha própria história, né? E aí a gente sempre volta, dentro desse contexto de autoconhecimento, a questionar de fato o que me move, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, inclusive pensando nas formatações que eu vim passando, né? Porque a gente vai se transformando e vai se moldando em coisas que acontecem. Mas se não houver um questionamento para que tenha esse entendimento, e aí talvez aí que se conecte com a cura da criança interior, porque muitas coisas vêm lá de trás. E aí eu percebi uma coisa que eu não era muito presente para isso, né? Mas da mesma forma que existem críticas para tudo aquilo que é muito falado, por exemplo, autoajuda sofreu uma crítica muito intensa e aí teve que mudar o nome para desenvolvimento pessoal, né? Porque autoajuda, nossa, isso aqui não... É tanto vero. virou marketing até as pessoas falarem assim, isso aqui não é autoajuda, viu? Porra, qual que é o problema? Porque a autoajuda tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa que presta. Então, a questão é você ter o senso crítico em relação aos contextos. Por que eu estou falando isso? Porque virou também uma crítica, inclusive de seriados, filmes, que eu já observei, o que eu não estava presente e hoje eu estou, que assim, alguém está lá numa cena passando pela terapia. Aí a pessoa vai lá e pergunta, isso eu falo a título de filme, seriado, o que for, né? Entretenimento. E a pessoa, já não vai começar a dizer que o que eu estou sentindo hoje é reflexo da minha mãe e do meu pai, porque isso daí já é clichê de terapeuta. E é curioso, porque as coisas começam a ser colocadas de uma forma pejorativa, assim como eu comentei da autoajuda, como se fala do coach, como se fala de tudo. E existe muita coisa que não presta, mas existem muitas coisas que, com um bom entendimento, têm um sentido que te ajuda em alguma coisa, que vai te trazer uma superfície, um entendimento que vai gerar resultado na prática. Bravo. A questão na questão da discriminação com relação à autoajuda, inclusive os psicanalistas também têm essa discriminação muitas vezes, porque a autoajuda parte da premissa que nós estamos falando de experiência pessoal e nós não estamos falando de teorias. Então, por isso que a autoajuda é muito discriminada, porque a minha experiência não necessariamente serve para todas as pessoas, porque ela não é uma forma. E por que ela não é uma forma? Porque eu tenho uma história de vida, eu tive um pai e uma mãe, que teve um pai e uma mãe também, que criou eles de um jeito, né? Se eu viver numa família que é espanhola, eu tenho perfis da família espanhola, que, por exemplo, eu tenho filhos brasileiros que são netos de espanhóis e que quando conversam comigo, as características são exatamente do perfil cultural da família. E as pessoas sofrem, falam, poxa, meu pai é português, meu pai é muito ignorante, ele grita, ele fala alto. O português é assim. Aí vai falar do italiano, nossa, o meu avô, ele falava cada coisa, ele era muito grosseiro, estúpido. O italiano é assim, e não é grosseria cultural. Então, assim, além de juntar a questão, eu sempre falo que a gente tem a curva X e a curva Y. A curva X tem a ver com o que você veio ao mundo como essência, a sua personalidade, que a gente vai gravar no Toca sobre a personalidade,
mas é a personalidade que vem ao mundo, a sua essência. Mas aí a gente tem a curva Y, que a curva Y, o que ela quer dizer para você? As suas vivências, tanto cultural, quanto seu pai, sua mãe, pessoas que somaram com você. Então, assim, essas teorias, elas se encaixam a muitos seres humanos. Quando a gente fala de experiência pessoal, eu não posso dizer que a minha experiência possa servir para todas as pessoas. Então, a autoajuda passa a ser um pouco clichê, porque ele acaba, de alguma forma, se você tiver um pouco de entendimento, você vai ler aquilo, mas não em função de se encaixar naquilo de qualquer forma, mas como sendo só alguém que conta uma história e você podendo, a partir dali, escolher como vai ser a sua também, entendeu? Eu entendi, concordo, e eu acho que esse é o ponto. Hoje de manhã, né, eu estava fazendo algumas leituras, e aí eu vi um post do Leandro Carnal. E aí ele falou assim, depois de 2 horas lendo jornais, vou cuidar agora da minha inteligência corporal. E aí ele estava fazendo exercício físico. E aí eu olhei eu sempre olho os primeiros comentários quando eu acho interessante o contexto. E aí a pessoa falou assim, qual o melhor jornal ou jornal que você recomenda para que eu possa ler? Aí a resposta dele foi mais interessante ainda, que disse assim, qualquer jornal é interessante, só que existe subjetividade. E aí cabe ao leitor a inteligência de discernir ou saber filtrar o que faz sentido e o que não faz. E para mim isso é determinante dentro do contexto que nós estamos falando. Autoajuda, teorias freudianas, junguianas ou qualquer coisa, vai depender do senso crítico que você tem para filtrar. Porque eu concordo, Vivi, que lógico que uma teoria, um estudo científico, ele tem um embasamento que não se compara com uma experiência pessoal. Mas uma experiência pessoal que teve resultados, ela pode não só Ela é um inspirar, modelo, né? ela não pode, exato, é um modelo. É. Ela pode, além de inspirar, te dar direcionamentos que pode fazer sentido, mas pode também não fazer. Agora, o que eu sempre reforço, e a grande tradução desse cenário é, qual que é o seu senso crítico? Porque, de alguma forma, nós talvez a escola, eu vi uma explicação um tempo atrás, faz um bom tempo já, do Murilo Gun, que ele disse assim, ó, exército, escola, presídio, empresa, é tudo igual. Tem horário, tem uniforme, tem hora do café, tem hora do almoço, tem hora do banho de sol. Tem uma similaridade muito grande. Por quê? Porque a escola surgiu, o modelo da escola, por causa da guerra, de você padronizar, e isso tudo vem até hoje. E qual que é o problema disso? Que a gente ficou muito formatado como se estivesse numa esteira que vai recebendo conhecimento, só que a gente não questiona. Então, você falou uma coisa que me chamou a atenção, por isso esse comentário, que assim, a história pessoal nem sempre ou muitas vezes ela não vai refletir uma realidade para aquele que está lendo. E é daí que entra o senso crítico, o poder do questionar. Porque se a gente aceita tudo que nos falam como verdade, poxa, pode ser que para alguns se encaixe de uma forma mais adequada, para outros não. E eu acho que o grande lance, que pelo menos é a minha intenção aqui no Toca, é justamente traduzir o poder de situações que acontecem pelas nossas experiências, que não é uma verdade absoluta, mas que pode, através do questionamento de quem está do outro lado nos assistindo, se encaixar de uma forma específica, porque cada um tem que traduzir para a tua realidade. Faz Na sentido? verdade, vai muito além disso, tá, Rodrigo? Porque traduzir o que acontece para mim, na minha experiência de anos trabalhando com psicanálise, assim, terapia comportamental e tudo, os modelos são muito previsíveis. O fato é que, assim, eu não posso traduzir uma experiência minha como uma regra, mas posso traduzir as teorias com a base de tudo que eu leio. Todo mundo passou pelo complexo de Édipo, todo mundo passou por uma infância. Eu parto da premissa que as bases estruturais são sempre as mesmas. Todo mundo tem o ego, o id e o superego, né? E todo mundo tem que entender a respeito deles para poder viver bem, né? Para não ter o ego como um inimigo, e sim como um guardião amigo, né? Então eu acho assim que as bases teóricas, elas realmente traduzem o que acontece. Eu acho que o Toca ele tem por obrigação trazer a minha experiência, óbvio, pessoal também, profissional, mas mais do que isso, a teoria. Porque eu acho que a teoria, ela dá sim a base estrutural para qualquer um, a partir dali, criar os pensamentos, né? Então, assim,
Ao longo do tempo eu percebo que as teorias, todo mundo que tem algum trauma, alguma dor, quando descobre qual é a teoria com relação àquela dor se dissolve. É como se você entendesse de fisiologia e entendesse como forma uma inflamação. Olha, você retém aqui, aí as suas células brancas vão começar a tentar comer essa região, porque ela vai tentar defender, são os guardiõezinhos da sua pele. Então, aí vai formar inflamação, forma o pus, é uma defesa. Quando você entende do processo, que tudo que você represar gera uma inflamação, e a partir da inflamação se gera uma dor, você entendeu que o ser humano ele é inflamado. E aí, por que o ser humano ele é inflamado? Porque ele está o tempo todo se defendendo. Interessante. Aí a pergunta mais interessante para o ser humano é: eu estou me defendendo de quê? Isso sim é pessoal. Eu estou me defendendo. Isso eu sei. Do que exatamente eu estou me defendendo? Eu estou me defendendo de um pai que foi hostil comigo, de uma mãe que não me trouxe segurança. Eu estou defendendo dos amiguinhos de escola que faziam bullying comigo, que não me aceitavam. Eu estou me defendendo das rejeições que a vida me trouxe, do abandono que eu sofri. Do que eu estou me defendendo? Quando você fala disso, nós podemos associar ou relacionar diretamente falando com o escudo, como eu gosto de chamar de escudo humano, que é um mecanismo de defesa. Bravíssimo! O que acontece é que, assim, o ser humano foi formatado, né? Por que a gente está aqui na vida como essência? A gente está aqui para ser feliz. E quando eu falo de felicidade, não entenda de momentos alegres e momentos tristes. Felicidade é plenitude. E plenitude é passar por momentos de aprendizado. Aprendizado, muitas vezes, requer que você passe por momentos de dor. Não de sofrimento, porque sofrimento eu acho que é opcional. A dor, ela, infelizmente ou felizmente, ela é necessária para o seu desenvolvimento. Agora, tem a dor com propósito, como a gente sempre fala, e a dor sem propósito nenhum. O fato é que nós, seres humanos, aprendemos a decidir o mundo pela dor e não pelo prazer. É como se tudo que a gente decidisse fosse para evitar a dor. Então, por exemplo, você tem a opção de escolher agora se você quer ou não mudar a sua alimentação. E aí o que acontece? Como você vive em função de trabalhar a sua dor, evitar a dor, como que seria evitar a dor? Por exemplo, eu evito a dor trabalhando 24 horas por dia porque eu preciso fazer uma reserva financeira e eu não quero sofrer por causa de dinheiro. Eu evito a dor correndo atrás de ser sempre melhor do que eu fui ontem, porque eu não quero perder a minha esposa, porque eu não quero perder meu filho. E aí, o que acontece? Quando ele entra no estado de repouso, que seria ele estar em casa, ele come o que ele quiser. Porque daí, naquele momento, ele deixa o prazer se desenvolver. Ele não vê mais sentido para a dor. E aí ele desequilibra os pontos de dor dos pontos de prazer. Ou ele vai 100% para o prazer, vou beber o quanto eu aguentar porque eu mereço, vou comer o quanto eu aguentar porque eu mereço. Eu vou ficar de boaça sem fazer nada porque eu mereço. E aí ele desequilibra os pontos, né? A gente vive numa sociedade em que o amor próprio é egoísmo. Se você chegar para mim e falar assim, Vivi, come esse pudim, e eu disser para você, ai, não, obrigada, eu não como pudim a essa hora, eu fui mal educada. A gente vive numa sociedade em que o ser humano está tão acostumado a falar sim para tudo, que alguém que diz não para ele é egoísta. Ou é egoísta ou é mal educado, né? Mal educado. Nossa, que falta de educação. Então, assim, a gente mudou os nomes das coisas. Amor próprio passou a chamar egoísmo. Não que não tenham pessoas egoístas, tem. Assim como tem egocêntricas, aquelas que são vítimas do mundo, concordo, tem. E a gente pode ser todos os personagens numa só pessoa, dependendo do contexto. Talvez com o meu marido eu tenha um papel muito mais egocêntrico, muito mais vítima. Mas aí, com o meu filho, eu tenho um papel de vilão, sou muito mais egoísta. A gente pode criar performances, porque nós somos a tríade do ego, né? Nós trabalhamos na tríade do ego sempre. A gente é sempre o vilão, o herói ou a vítima. Sempre num dos três a gente se aposta mais, vamos dizer assim. A gente tem mais frequência em visitar aquilo. Mas como é que a gente faz isso?
Já viu gente que às vezes faz um comentário na internet, você coloca alguma coisinha, a pessoa vai lá e comenta descascando o abacaxi, daí vem o outro defendendo aquele que tá, sabe, tá humilhado. Aí cria um contexto. Não, porque coitado do rapaz que só falou. Aí vem o outro, quer ser o super-herói, e fala, eu vou resgatar a vítima, porque coitadinho tá sendo massacrado lá. Cria-se papéis, se desenvolve papéis. Sabe qual o risco que eu percebo? Não é a desenvoltura dos papéis, é a consciência. Eu acho que assim, a gente é dominado. O nosso passado domina o nosso futuro, determina com todas as vozes possíveis o nosso futuro, quando a gente não tem escolha consciente do que a gente faz. Você, enquanto escolhe em função de um piloto automático que você vivenciou, sem perceber claramente o que veramente tem valor para você nessa vida, eu vou partir do princípio que você morre. E se você morre, o que tem valor? E isso que tem valor é o que tem que ficar, é o que tem que prevalecer. As pessoas não vivem em função de que elas vão morrer. Elas vivem em função de agradar muitas vezes o pai, a mãe, muitas vezes de não decepcionar os pais, né? E essa função que a gente tem dentro da gente de provar sempre ser aceito, provar sempre ser aceito, provar sempre satisfazer os nossos desejos mais indesejáveis, vamos dizer assim, né? Coisas que a gente não é capaz de discernir ou de dizer para as pessoas que a gente deseja. Então, essa coisa de viver em função a não ter frustração ou não frustrar ninguém, faz com que você deixe de viver você por quem você é para ser um personagem. Esse é o risco. Eu tenho empresários, CEOs que chegaram ao topo de empresa ganhando muito dinheiro e ficaram depressivos. Tiveram a síndrome de burnout, por exemplo. O que é o burnout? Burnout nada mais é do que você chegar ao topo, chegar ao seu máximo e descobrir que você não é nada daquilo que você pregou. Isso é o burnout. É a fantasia de que a gente é alguma coisa. Em resumo, a frustração de você ter dedicado, entre aspas, uma vida para algo Que não tem sentido para e você. no final não tem sentido. Isso é muito louco, né? Porque afinal eu estou buscando o quê? Quando eu chegar lá, aquilo é de fato o que eu quero ou o que a sociedade pregou? Para algumas pessoas, dobrar, triplicar o salário não quer dizer nada. Para outras, quer dizer tudo. E tá tudo bem, desde que aquilo seja a tua verdade. Bravo! Né? Eu estou fazendo isso porque as pessoas querem me ver, me reconhecer, porque é importante que as pessoas enxerguem que eu tenho sucesso. O que é sucesso para mim? O que é sucesso para as pessoas? Então, a determinação do futuro, no meu ponto de vista, ela está altamente ligada ao seu passado e a você revisitar esse passado, mais do que revisitar em função de colher informações, mas revisitar o passado com gratidão, Interessante isso. com o poder de agradecer, de olhar e falar, poxa, eu tive uma história ferrada, mas que legal, cara, eu tô aqui. Olhar para o seu passado e falar, errei pra caramba, mas caramba, que legal que eu aprendi tanta coisa. Eu gosto de traduzir as situações em solução de problemas. Por quê? Problema não é só algo ruim. Problema é tudo aquilo que demanda uma solução. E dentro desse contexto que nós estamos falando, eu posso ter o meu passado como um problema, dentro desse contexto que eu estou falando, né? E o meu passado ele se divide em várias janelas de coisas que eu posso revisitar a título de solução. Ou seja, a entender, ter a clareza do problema daquilo nessa revisitação, eu posso questionar, entender as causas, aprender com aquilo para que eu tenha leveza de continuar, né, a caminhar, mas com tranquilidade que está tudo bem aquilo que aconteceu, ainda que seja ruim, ainda que seja ruim. Mas porque as pessoas confundem aceitação com muleta. O fato de eu olhar para o meu passado e entender, não importa quais foram os sofrimentos que eu passei, que eu devo a ele, inclusive, as experiências que eu tive como ser humano até aqui, não me torna melhor ou pior que ninguém. Me torna só apenas num caminho evolutivo.
Isso não é ser mais nem ser menos. O fato é que as pessoas, muitas vezes, elas olham a aceitação, eu olhar para o meu passado como não sendo um problema, sem vergonha de quem eu fui ou das coisas que eu já fiz. Olhar com gratidão, olhar com aceitação é conformismo, e não é. Eu preciso ter consciência das coisas que eu fiz que não foram legais, eu preciso ter consciência das coisas que aconteceram comigo, que foi decorrente à criação que eu tive, ao pai e à mãe que eu tive, que foram inconsequentes, que não tinham experiência, que não tinham estudo, que deram o que eles podiam lá dentro das realidades que eles possuíam naquele momento. Eu acho que E eu posso me libertar disso. esse é um exemplo interessante. Nós temos, né, e os estudos, né, as experiências mostram isso, muito reflexo do pai, da mãe ou daqueles que nos criaram, né, que de fato fez a figura do paterna ou materna. Não necessariamente pai ou mãe, porque às vezes é avó ou avô. Genitores, né? No geral, quem está ali gestindo a sua criação. É. E diante disso, cria-se expectativas, né, do pai herói, da mãe, e existe uma frustração quando você dá um zoom out e olha para o universo e começa a se comparar com os outros. Porque o pai do fulano é isso, o pai do ciclano é aquilo, gostaria que o meu também fosse. E essa talvez seja o questionamento errado. Porque questionar é preciso, mas da maneira correta, né? Porque o que acontece? Esse ponto de cisão de meu pai é bom, meu pai é ruim, minha mãe é bom, minha mãe é ruim, ele cria um processo mental onde a gente seleciona as pessoas e a gente começa a ter um julgo muito forte do que é bom e o que é ruim. E a pergunta que eu faço é quem é só bom e Não quem é existe. só ruim, né? O cara que é traficante, ele pode sustentar a favela inteira. Quem é só bom e quem é só ruim? Não tem. O ser humano, ele é composto da dualidade. Então não existe algo que seja só ruim ou que seja só bom, exceto se ele é um psicopata, ele tem uma psicopatologia Que aí que já já, é de nascimento. aí já são Tirando isso, doentes. não. Tirando que ele seja doente, não existe essa cisão. Só que às vezes, dentro das expectativas que a gente cria com relação à nossa realidade ou sonhos que a gente coloca pra gente, a gente meio que fantasia que o universo pode ser perfeito à nossa lateral, inclusive para a gente poder culpar aquilo que a gente não conquistou, né? Eu não conquistei porque meu pai, porque minha mãe, porque meus tios, porque minha avó, porque minha escola, porque o governo. Você não conquistou porque aquilo não foi tão importante ao ponto de te fazer mexer alguma coisa, entendeu? Não tem a ver. Você não conquistou por conta da falta de credibilidade que você tem com você mesmo. Então, essa questão de você olhar para o teu passado e usar ele como muleta é muito perigoso. Porque quando a gente começa a trabalhar a psicanálise é muito perigoso, porque a gente pega a pessoa, a gente leva ela a revisitar a história. E muitas vezes ela entra na sessão falando para você assim, então, como eu tive um pai agressivo, eu também, né, às vezes sou agressiva. Espera aí, quem é seu pai? Quem é você? Agressividade por uma causa genética? Você é agressivo porque você quer ser agressivo, porque por algum motivo você achou que isso podia ser legal, e se você não achava que isso podia ser legal, você provavelmente não aceitou que seu pai era agressivo, e por isso você continua reproduzindo a agressividade. Você quer descontar nos seus filhos, nas pessoas à sua volta, aquilo que fizeram com você lá atrás. Isso chama-se pacto de vingança. Não tem a ver com genética. Então, assim, a determinação do futuro de uma pessoa, e se é que a gente pode chamar, né? Eu falo sempre de planos de futuro e tal, mas tento sempre colocar a menção do agora, né? A decisão do que você faz agora na tua vida, ela cabe a você. Ninguém no universo é responsável pela decisão que você toma. Nesse minuto agora, você está decidindo, você está aqui. A gente está aqui gravando esse vídeo para mostrar para várias pessoas como o mundo funciona, como é que a psique funciona, como as teorias elas andam. Mas assim, a gente está deixando de fazer um monte de coisa para estar aqui, é uma opção. Eu podia estar assistindo Sessão da Tarde, quer dizer, eu não vou assistir Sessão da Tarde porque aqui não tem, mas enfim. Eu podia estar assistindo outra coisa, fazendo uma série da Netflix. E a gente está aqui fazendo isso porque o seu agora, ele é totalmente voltado à decisão que você toma.
e ter consciência do porquê que você toma essa decisão do agora. Tem a ver com esse passado que você viveu. Você está vivendo no piloto automático ou você está decidindo a sua vida? Você está só vivendo em função do que você acredita que montaram para você? Ou você está veramente decidindo a sua vida? Isso faz sentido? Isso não faz sentido? Isso me toca? Isso não me toca? Eu estou decidindo só porque eu estou evitando, fugindo da dor? Ou eu estou decidindo porque aquilo me traz prazer? Porque eu estou aqui gravando a live com você porque me traz prazer. Eu não tenho medo de ficar desempregado, de não ter paciente, de amanhã não estar trabalhando. Eu não estou preocupado com isso, porque eu não trabalho na dor mais. Eu trabalho no prazer que as coisas me dão. E mesmo a dor que tem propósito, ela não me dói porque ela tem propósito. Entende? E Vivi, como sair desse piloto automático? Porque de alguma forma porque a gente entra numa forma, a gente entra num padrão. Por conta de coisas que aconteceram lá atrás, ou por uma reprodução, como você bem falou, eu estou reproduzindo, ou como pacto de vingança, eu estou refazendo, como se eu estivesse descontando algo que eu senti. Vale dizer que isso nem sempre, ou na maioria das vezes, não é consciente. A pessoa não tem ciência do que ela está fazendo. Quando se torna consciente, ela para, né? Ela tem mais controle sobre isso. E aí que eu queria chegar. Como sair do piloto automático? E você meio que já deu a resposta. É trazer consciência, não é isso? Bravo. É A gente tem trazer. os gatilhos, né? E aí os gatilhos mentais é o que vai levar você para a situação que você viveu. Porque a gente tem a amígdala no cérebro, né? Apesar de ser estranho para as pessoas, a gente não tem a amígdala só na garganta, a gente tem a amígdala no cérebro. A amígdala é responsável pelo registro, uma ressonância de imagem das coisas que você viveu. Só que ela não é um sistema 100% com perfeição. Se eu levantar a mão para você e você tiver, por exemplo, apanhado muito, é que nem cachorro, vai se esconder com medo. Mesmo que a minha intenção seja fazer um carinho. Então a amígdala, ela reage prévio, como se fosse uma defesa daquilo que você vai passar. Ela é filtro, né? Ela é um filtro. E ela trabalha sempre na ressonância de imagens, no que ela está enxergando. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque se você não tiver consciência da sua história de vida, você olha uma situação acreditando que aquilo é uma coisa, mas que não é fantasioso. Aquilo não é aquilo que você está vendo. Tá. Existe uma distorção. Entende? Total. Pelas referências que a pessoa tem. Por aquilo que ela formatou. Então, por exemplo, ela formata que as pessoas, elas são, dando um exemplo prático para você, aconteceu com uma paciente minha. Ela acredita que pessoas não são confiáveis. E aí, por algum motivo, uma pessoa, um amigo dela, numa determinada balada, ficou com o cartão dela. E não foi por querer, era uma balada, as pessoas estavam se divertindo e ficou com o cartão dela no bolso. Não usou, não fez nada. Mas na formatação da psique dela, como ela tinha uma crença ativa, conquistada ao longo, né, trabalhada ao longo de muitos anos, né, que a gente fala que tem conquistas positivas e negativas. As crenças negativas, por exemplo, é uma conquista. Tem que trabalhar muitos anos fortemente para poder formatar, mas enfim, ela formatou de que pessoas não prestam. Na hora que esse amigo ficou com o cartão, ela disse: tá vendo como ele não é confiável? Ele não tinha que ter ficado no meu cartão. Então a pessoa vai afirmando o tempo todo, parece que o universo vai trazendo coisas para ela reler aquilo, e ela não relê, ela copia. Tá vendo como não presta mesmo? Até que ela para e pensa: poxa, mas será que ele não presta? Será que ele fez por mal mesmo? Porque tem pessoas que não fazem por mal. Mas a gente que tem a maldade na gente enxerga que o outro é o mal. É por isso que se faz tão verdadeira aquela frase: quanto mais Pedro fala de Paulo, mais sei sobre Mas Pedro, conheço né? sobre Pedro. Porque a gente reflete no outro a nossa situação, não é o outro. Nós não conseguimos, a gente não tem potencial para enxergar o outro, essa que é a realidade, né? O outro se enxerga, mas a gente não é capaz de enxergar o outro. Eu tenho dificuldade de enxergar o meu marido, porque a gente que trabalha muito com essa parte analítica, a gente tem que tomar muito cuidado do que você está enxergando, que é você, e até que limite é você, e até que limite já passa a não ser você, e é o outro. E não é a sua situação, né? Até que parte ele diz que sou eu, e até que parte que ele diz que não sou eu, que é ele.
Então, eu tô sempre calibrando, porque essa linha ela é muito fininha. Eu falo que assim, tem o amor próprio, aí você tem para cima o egoísmo, para baixo o egocentrismo. Então, essa linha é muito fininha, né? Até onde é amor próprio eu sair e caminhar e deixar o meu marido e o meu filho sem jantar, por exemplo. É amor próprio ou egoísmo? Em que linha que eu tô atuando? Então, a linha é muito tênua. Aí meu marido chega e fala, pô, você saiu para caminhar e me deixou sem janta aqui com o Arthur. Eu posso falar, nossa, por que você não vai fazer janta? E me defender daquilo. Ou posso simplesmente olhar e falar, nossa, realmente, eu exagerei um pouquinho para cima na linha. Podia ter organizado a coisa aqui para depois sair. Então, é a humildade que eu tenho de enxergar com clareza, avaliar aquilo e entender qual que é a parte que é do outro, qual que é a parte que é minha. Eu acho que a primeira coisa é o gatilho. É olhar E, assim, o gatilho. e eu acho que isso que você falou é bem interessante e mostra o quanto não existe padrão. Porque dentro desse mesmo exemplo que você deu, de sair para fazer uma caminhada e não deixar a janta, para alguns isso é uma verdade extrema, porque a mulher deve deixar a janta pronta para o marido e para o filho. Em vários outros padrões isso não existe, porque, cara, tá tudo bem você ir lá fazer sua caminhada, o marido ou o filho ir lá e preparar a própria janta. Então, é Bravo! lógico que isso é só um exemplo, mas é um exemplo que Uhum. ilustra que não tem padrão. E a questão O desse padrão é, qual é o acordo entre nós? exato, eu acho que essa é a palavra, é o acordo, porque aquilo que está combinado, a partir da É, hora que está bem, está tudo bem para as pessoas envolvidas naquele contexto, porque o contexto muda também. Essa mesma realidade, aquela mesma pessoa, ela vive em outros contextos, em outras bravo! sociedades. E o papel dela, eventualmente, muda e se modela em função de contextos diferentes. Sim. Então, assim, o contexto tem que ser avaliado aonde que é o amor próprio, aonde é o egoísmo, aonde é o egocentrismo, aonde eu sou vítima. Nessa posição, o meu marido, por exemplo, pode estar se colocando de vítima, coitadinho que ficou sem janta. Entendeu? E, eventualmente, você deixa de fazer algo que nem faria sentido deixar por não conseguir encaixar essas peças. Porque não tem acordos, porque o ser humano tem dificuldade em estabelecer acordos. É porque fazer acordo significa tomar decisões. Tomar decisões significa cortar e perder em algum sentido. E Ou ninguém quer até perder nada. mesmo, não é nem uma questão só de perder, é uma questão de que eu corro o risco de sentar e falar com meu marido, por exemplo, e ele não aceitar aquilo que eu desejo para mim. Ai, será que ele vai achar ruim de eu sair para caminhar? Será que ele vai falar? Então, eu prefiro não sair para caminhar do que sentar com ele e fazer acordos daquilo que é importante para mim. Que aí entra numa outra coisa que talvez seja tema para uma outra aula, que é por que conversas difíceis são tão difíceis? Por que Ah, esse tema é interessante, porque, nossa, hoje eu vou ter que ter uma conversa difícil. Por que aquela conversa é tão difícil? Isso mas o pode que é ser. uma conversa difícil, né? Por que é uma conversa difícil? É, Entre marido e esposa, entre pai e filho, entre pai e mãe, entre filho e pai, filho e mãe, entre funcionário e chefe, chefe e funcionário, qualquer conversa. porque expor as necessidades, Rodrigo, requer coragem. Pronto, Porque boa. as necessidades não têm a ver com certo e errado. Cada um tem a sua necessidade. E assim, se a gente for sintetizar dentro da premissa que não existe um padrão, que não é uma linha totalmente plana, para cada um existem realidades diferentes. Como nós poderíamos dar dicas no sentido não de autoajuda, mas e não como verdade absoluta, mas quais seriam os caminhos de entender melhor o passado para conseguir ter um futuro melhor? Porque o nosso tema é como o meu passado pode determinar o meu futuro. Então, como eu posso resolver as paradinhas lá do passado para eu ter um futuro melhor? Quais seriam os caminhos práticos que você, Vivi, avalia que as pessoas deveriam seguir para questionar, entender, trazer para a superfície e aí melhorar isso tudo? Eu acho que a primeira coisa que eu indico a todos os pacientes, inclusive que começam a fazer terapia,
Eu estou decidindo com base na dor ou no prazer? Interessante. Então, primeira Essas dica, decisões que eu estou tomando identificar agora, se as é, decisões estão sendo motivadas pela dor, para diminuir dor ou para aumentar prazer. Boa. bravo. Então, o que acontece? Eu resolvi fazer o Andragos. Por quê? Porque eu tô com medo de ficar desempregado. Tá Interessante. decidindo por quê? Por dor ou por prazer? Pelo prazer de aprender, se desenvolver, fazer algo diferente? Ou pelo medo? Interessante. Entendeu? Então, primeira coisa é identificar se estamos decidindo pela dor ou pelo prazer. Boa. Bravo, tô ensinando meu filho uma nova língua porque eu tenho medo dele passar vergonha se ele não souber outra língua? Ou eu tô ensinando meu filho pelo prazer de que ele tenha de conhecer uma nova cultura, uma nova forma de viver? Legal. Eu E também decido pelo prazer ou pela dor? e não fazer isso porque eu ouvi agora na live, então faz sentido que eu decida pelo prazer e não ser forçado, mas aquilo ser verdadeiro dentro de Não, você. é observar. É, Mais do que você julgar, poxa, tô só decidindo pela dor. Não, peraí. Observa. Nossa, que curioso. Eu realmente decido as coisas pela dor. Por que eu decido pela dor? Porque o meu guardião, muitas vezes, está encapado para decidir pela dor. E aí, todo excesso esconde uma falta. Se eu começar a decidir por dor, vão ter coisas que eu vou extrapolar. Bebida, gasto, compulsões de coisas, entendeu? Comida, falta de cuidados com a sua própria saúde, coisas nesse perfil. Então, a gente vai ter que extravasar essa energia num outro campo. eu costumo dizer que isso daí é a síndrome do adolescente quando a mãe viaja. É, tipo assim, né? Eu Eu fui posso tudo. Eu posso tudo. É, abrir a porteira, agora eu posso. e acontece. Então assim, todo excesso esconde uma falta. Então eu acho que tem que observar isso. Então eu acho que primeiro de tudo é saber se eu decido pela dor ou pelo prazer, o prazer que aquilo me dá. A segunda coisa que eu acho que é bem prática e bem objetiva é reestude a sua infância até os 7 anos. Reestude como é que foi apresentado seu pai a essa relação sua, né? Porque o pai ele é apresentado à relação. O pai não existe para a criança, ele vai existir por uma apresentação da mãe. Então quem existe é a mãe. A mãe precisa de apresentar esse pai para a relação. Como ele foi apresentado? Como neutro, como sem sentido, como uma pessoa bacana, boa a ser respeitada, como uma pessoa que não deve ser respeitada. Como que ele foi apresentado? Como que esse pai foi apresentado para essa relação dos filhos? Essa imagem que você tem de pai vai dizer exatamente como vai ser a sua vida financeira, a sua vida com relação à prosperidade, dinheiro, economia, regras, poder. E você vai ter a visão daquilo que foi apresentado para você. E se você não tiver consciência disso, você formata isso para sua vida e aí você passa a ser exatamente aquilo que você formatou. E mudar isso está relacionado à sua consciência sobre esse Ao nível de contexto. consciência, porque a gente, isso não é uma questão só psicanalítica, mas é uma questão filosófica, espiritual. O ser humano tem uma alma, mesmo que coletiva, única. Você vem ao mundo para fazer a sua evolução, não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Você está no lugar certo. Você só precisa passar e evoluir no caminho. Então, as raízes que te impedem de amadurecer, de crescer, de ser alguém diferente, de criar uma nova identidade para você, não tem absolutamente nenhuma ligação com a vida que você viveu. O que te impede é a sua crença de que isso vai criar ou impedir você de ser uma pessoa diferente. Você, quando adulto, você formata o seu caminho do jeito que você achar que seja bom. Mas até para você formatar o seu caminho, você precisa sair do piloto automático. Reconhecer a sua história, reconhecer a sua vida, entender as coisas que você passou, que a sua família passou, perdoar, aceitar que as coisas não foram do jeito que você gostaria, mas que tá tudo bem também. Ter compaixão pela vida das outras pessoas. Mas Vivi, eu fui abusada sexualmente, como é que eu vou ter compaixão pelas pessoas? Tenha compaixão. Porque se o seu sofrimento de ser abusado é grande,
pensa na quantidade de dor que uma pessoa que faz isso carrega. Perdoa e segue, porque isso só te aprisiona. Então tudo isso, quando a gente passa por uma dor forte na infância, Rodrigo, a gente tem por missão ajudar o universo a ser melhor. Você não pode passar por uma dor tão forte. Você não pode passar por uma situação tão ruim e não ser nada. E não ajudar ninguém. É uma obrigação, entendeu? Então Eu é acho que a estudar essa palavra. história. Eu até vou convidar o pessoal que está assistindo aqui com a gente, os guerreiros que ficam até o final no Toca, que coloque aí hashtag consciente. Hashtag consciente. Porque o grande lance de tudo que a gente está falando é ter a consciência do que está acontecendo. A partir do momento que a gente não sabe questionar, não procura, por isso que, inclusive, o pré-conceito em relação a participar de uma terapia, buscar uma investigação profissional desse passado, porque tem pessoas que resistem, eu não tô louco, eu não preciso desse negócio, e isso mostra o nível de ignorância no sentido literal, ignorância não no sentido pejorativo, e entender que se você não tiver uma ajuda, e essa ajuda profissional para quem não tem a disponibilidade financeira ou outras disponibilidades de fazer, um encontro como esse, uma aula como essa pode contribuir, diretamente falando. Por quê? Se você aprende a se perguntar, se questionar, o seu nível de consciência aumenta. E tudo isso que você Bravo, está você expande falando, essa né? consciência. Por isso, É, hashtag consciente. a escolha Então, consciente é o que muda a vida de uma pessoa. Escolher de forma consciente. Eu estou escolhendo ser assim porque minha mãe era assim e eu achava legal. Ok. Não escolha porque é a sua mãe que era assim, mas porque você acha que isso cabe para você. Então eu vou escolher, não é porque eu quero agradar ninguém. Vou escolher porque eu gosto. Que é e tá tudo bacana. bem, tá Tá tudo bem, tudo bem. tá tudo bem. Sendo consciente, tá tudo bem. Muito bom. Bom, Vivi, eu adorei. Essa aula foi muito especial. Eu tenho certeza que isso vai trazer muitas coisas boas para muitas pessoas. Afinal, todos têm um passado e todos terão um futuro. A diferença é como foi o passado de cada um que está nos assistindo e como será o futuro que cada um vai determinar em função dos questionamentos, do nível de consciência e o quanto assume o piloto da própria vida. Que eu acho que esse é o grande segredo. É assumir a bronca, ter autorresponsabilidade e parar de se vitimizar. E mesmo se vitimizar, não é que as pessoas ficam se vitimizando e eu estou julgando quem se vitimiza. Mas está se vitimizando porque não está consciente em relação a tudo isso que falamos. Né? Bravo. Então, eu não estou julgando a turma do mimimi. Não é isso. Mas é se você se identifica que você reclama, se vitimiza muito, se questione e entenda por quê. Porque saudável isso não é. Sim. Definitivamente saudável não é. Então, eu acredito que uma tradução dessa aula, e, poxa, eu fiquei muito feliz. E é legal que a gente faz essa troca e no final rola muitas reflexões, inclusive para nós, né? Porque também somos humanos, também temos passado, presente e futuro. Bravíssimo. Né? E diante disso, o que me faz lembrar para concluir, eu vou passar a palavra para você também, Vivi, é a tal da lei da semeadura. O nosso presente e o nosso futuro tem muito a ver com aquilo que a gente plantou, ou que plantaram junto com a gente, ou para a gente, e foi sendo semeado, e por consequência de uma boa semeadura, ou de uma má semeadura, eu acabo colhendo bons ou maus frutos. Só que essa lei da semeadura ela é contínua. Existem várias plantações Vários ciclos, né? vários ciclos, perfeito, obrigado, que já aconteceram e vários ciclos que acontecerão. A pergunta que fica é: você tem um passado que você pode arrumar para ser melhor resolvido para o seu futuro acontecer de uma forma ainda melhor. Mas depende da sua iniciativa em buscar, para você cultivar cada vez melhor, plantar cada vez melhor, para colher aquilo que de fato você deseja. Exato, para plantar a semente certa, você precisa conhecer quais são as suas verdadeiras necessidades e não ter vergonha de ter essas necessidades. Mas é nela que eu vou correr atrás, entendeu? E hoje eu sou um adulto, eu não dependo que ninguém plante para mim, quem tem que plantar sou eu. E se eu não fizer, ninguém fará.
E Muito o que bom. eu vou colher amanhã vai ser exatamente o que eu planto. O que você quer plantar? Essa aqui é a pergunta, né? O que você vai querer colher? E o que você vai querer colher tem tudo a ver com a semente que você está escolhendo agora. É. Eu digo que a pergunta é o que que você quer colher? Porque se você olhar para o final, e aí você pode escolher: eu quero plantar para não sentir a dor de não poder colher, ou eu quero plantar para ter o prazer de poder colher. Para quem não assistiu e quiser rever para entender esse comentário, volta, porque nós falamos muito. A sua decisão está pela dor ou está pelo amor? Está pela dor ou Brava. está pelo prazer? É isso, Vivi. Bravíssimo. Muito obrigado por mais esse encontro. Foi muito bom. Beijo grande, foi um prazer imenso. Para todos que estão aqui, então deixe seus comentários, escreva o que foi mais relevante para você. Coloque aqui, ó, o que mais fez sentido para mim foi essa parte aqui da semeadura, foi essa parte de agir ou tomar decisão pela dor ou pelo prazer. Qual foi o teu momento que mais fez sentido aqui nessa aula? Tenho certeza que alguma coisa se conectou bem forte com você. Escreva para a gente saber. E outra coisa que eu quero pedir, coloque aqui também qual é a tradução, qual situação que você vive, que existe no teu contexto, que você gostaria que eu e Vivi traduzíssemos para você. Eu recebi um monte de mensagem legal sobre Olha que maravilha. sugestão. Quem puder dar sugestões, eu sempre aceito. É muito legal. Porque esse projeto é um projeto de toca, traduzindo o que acontece, mas vai ser construído não a quatro mãos, eu e Vivi. Vai ser apenas, nós somos uma ponte de comunicação. Mas quem vai construir isso são todas as pessoas que estão aqui acompanhando esse projeto. Então, se você tem uma situação que você deseja aprender, conhecer melhor, com certeza o seu comentário vai ser determinante para a gente fazer essa aula para você. Então, muito obrigado, deixa o like, deixa os comentários e a gente se vê na próxima quarta-feira para falar sobre liderança de si mesmo. Então vai ser uma aula porrada também, vai ser muito boa. E até lá. Vivi, fica com Deus. Beijo a todos que estiveram. Até mais. Até a Beijo a próxima. todos também. Tchau.